Bom dia, pessoal! Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos à nossa sala Novo Normal. Vamos começar aí uma mesa redonda para falar sobre as habilidades do novo médico. Obrigada pela participação de vocês aí, por estarem assistindo o nosso Sanarcom. E agora teremos dois participantes muito especiais. Vamos ter a Jéssica Reis, que ela vai falar sobre redes sociais e engajamento. Ela é graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Católica de Salvador e tem especialidade em Estratégia de Negócios Digitais na PUC Minas. Ela é líder de Branding e Community da Sanar Residência Médica. E também vamos ter o Fábio Medina, que vai falar sobre marketing digital. Ele é graduado em Educação Física pela Faculdade Metropolitanas Unidas, UniFMU, em 2006. Ele é mestre em Biodinâmica do Movimento do Corpo Humano, especialista em marketing de conteúdo, CEO do Estúdio de Treinamento Físico e Saúde Integrada e consultor de Service Design em academias. Então, sejam muito bem-vindos. Primeiro a gente vai fazer a apresentação dos palestrantes de cada um e depois a gente vai fazer a discussão, tá bom? Lembrando que vocês têm 20 minutos e depois a gente vai conversar aí e articular com os comentários aí que vão surgir do pessoal que está assistindo. Então, sejam muito bem-vindos. Então, Jéssica, a palavra é sua. Olá, bom dia. Primeiro, obrigada por terem me chamado aqui. Apesar de ser da casa, foi uma grande surpresa ter sido convidada. E quando me chamaram para falar sobre redes sociais e engajamento, eu me senti no dever de abrir um pouco a cabeça de vocês a respeito do tema. Porque eu tenho certeza que quando eu falo redes sociais, todo mundo pensou, foto no Instagram. Mas, no fim das contas, é muito mais do que isso. Então, eu vou começar a apresentar. E aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir falando. E vai ser legal me interagir com vocês hoje. Tá. Como eu tinha falado, redes sociais e engajamento é um tema muito, muito, muito amplo. E para vocês que são médicos e que entendem o valor de ser visto e ver e todo esse mercado que tem mudado para a medicina, eu acredito que seja, de fato, uma grande nova habilidade. Inclusive, Maitê, a nossa host, manda muito bem nessa habilidade. Eu gostaria de deixar aqui registrado. Mas redes sociais é um universo muito grande. São milhares. E toda vez nasce uma nova. Então, meu primeiro conselho do dia é: não se apega. Você faz um trabalho ótimo no Instagram? Legal. Mas abra sua mente, porque talvez amanhã o Instagram já não seja lá tantas coisas e você não vai querer ter toda a sua carreira atrelado somente a um passarinho, né? Quando ele voar, já era. Hoje, na verdade, hoje não. Janeiro de 2019, que é mais ou menos aí o período dessa apreciação, o YouTube era rede social mais utilizada aqui no Brasil. Lembrando que YouTube, WhatsApp, Messenger, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Skype, Snapchat, todos são redes sociais, mas muda a forma de consumo. Então, fique ligado nisso que no WhatsApp você pode tratar ele também como uma forma de proliferar mensagens. Inclusive, tivemos aí alguns problemas governamentais com essa forma de proliferar ideias. Então, não tira isso da sua mente e perceba que todos esses canais são canais possíveis de ser trabalhados. Esse formato, essa foto aqui mudou muito com a pandemia. Então, algumas redes não estão nem nessa lista, mas elas cresceram vertiginosamente nesse período, como o TikTok, que ganhou o seu lugar, que vai demorar para assumir, e algumas outras caíram também, como o Pinterest deu uma sumida, o Tumblr, com a mudança de regulamentação, sumiu também um pouco. Mas o que é que você quer, de fato? Você tem um universo na sua mão, mas para você saber utilizar esse universo, você tem que ter noção clara de qual o objetivo você quer conquistar. Os mais comuns são esses dois: ser famoso ou ganhar dinheiro. Você pode ser famoso muito fácil. Eu sei que parece muito esquisito eu falar isso, mas, ser famoso na internet é muito fácil. Se você lançar um meme legal, você fica famoso. Se você tiver uma página de memes, ok, você fica famoso. É seguidor que você quer, você pode ter 200 mil seguidores
do dia para a noite. Você pode ter um tweet bombado do dia para a noite e usar esse meme de quem essa gente toda, inclusive, ama. Ou você pode ganhar dinheiro. E aí, quando você quer ganhar dinheiro, a coisa fica um pouco mais complicada. Mais complicada no sentido de que, tipo, você vai ter que trabalhar mais para isso, e você vai ter que ser mais criativo para isso. E uma vez que você consegue construir uma máquina que gera grana para você, o que a gente entende é que você não quer que ela seja momentânea, você quer que construir uma parada que dure muito tempo. Então, assim, tem como ter os dois, mas um é mais difícil do que o outro. Daí, eu fiz esses bullet points de como conseguir alcançar esses objetivos, deixando claro que eles não se anulam e o ideal é que você consiga trabalhar eles juntos da melhor forma possível. Então, assim, se você quer ser famoso, você pode investir em redes em ascensão, e eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Você pode produzir conteúdos muito diferentes, o que é muito complicado de fazer, já que a internet, né, tipo, toda hora, milhares de pessoas produzindo coisas interessantes. Você pode ter uma página de memes, como eu falei antes. Se você for olhar, a página de memes tem 500 mil de seguidores. Pelo amor de Deus. Isso é ser muito famoso. E dá para ganhar um dinheirinho fazendo isso, mas talvez não seja o objetivo de ninguém aqui. Tem uma rotina regular de postagem, um posicionamento claro, e quando eu digo isso tanto para ser um influencer reconhecido, tipo, um obstetra, por exemplo, que tem uma posição mais incisiva em procedimentos obstetrícios, em sofrimento do parto, defesas políticas e coisas assim, tipo, ter bandeiras muito fortes a ser defendidas e se tornar com o tempo o nome daquele posicionamento, sabe? É ter um posicionamento único e defender ele, militar por ele, lutar por ele, construir toda a sua carreira baseada nele. É uma possibilidade muito boa que algumas pessoas desprezam, tá? E ganhar dinheiro. E aí a ideia de criar uma imagem comercializável com o público engajado, que casa muito com a ideia da militância e com a ideia política, e também com a página de memes, se, por exemplo, você quiser ser um doutor mais bem-humorado, como tem alguns surgindo no TikTok. Apresentar o seu produto ou serviço de uma forma atrativa, ou utilizar a comunidade digital de influências para promover o seu produto ou serviço. Como ficar famoso criando essa tal de imagem sólida que eu falei? Uma imagem sólida, tá? Não quer dizer que é uma imagem séria, quer dizer que é uma imagem consistente, quer dizer que você criou uma percepção e que você está conseguindo fazer manutenção dela por um longo período de tempo. E aí, tem alguns pontos que são muito importantes nisso, seja genuíno desde o começo. Se você criou uma imagem que é fake, você não vai conseguir manter essa imagem pelos próximos 5 anos, por exemplo. Sempre vai ter algum problema, sempre vai ter alguma coisa que as pessoas vão te desmascarar e vai ser uma crise horrível e, tipo, sua carreira vai por água abaixo. Então, começa com o certo, começa sendo o máximo de você mesmo. E aí vem aquela máxima que é sempre importante falar, pelo amor de Deus. Não existe fórmula mágica para ser bem-sucedido nas redes sociais, certo? Tipo, não existe. Não existe. Se a pessoa chegou dizendo assim, eu vou fazer você ficar famoso, eu vou fazer você qualquer coisa, tipo, essa pessoa também não sabe. É uma eterna descoberta. Sabe por quê? Porque pessoas não são como 2 mais 2. Eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui são de exatas, eu não sou. Mas não existe essa objetividade quando a gente está lidando com o consumidor e principalmente quando a gente está lidando com o público. Porque cada momento pode soar de uma forma, cada fala pode soar de uma forma, o movimento que você faz pode ser muito definitivo ou muito momentâneo. Então é sempre teste, 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 teste. E aí você vai fazendo um teste atrás do outro. E o que se espera é que com o tempo, quando você vai ganhando habilidade e vivência, você vai aprendendo o que dá mais certo para o seu público, o que combina mais com você, o que é mais interessante de se fazer. E aí o seu caminho vai ficando muito mais sólido, mas é sempre com o tempo. Eu vou repetir isso milhares de vezes. Eu trouxe alguns exemplos. Não são os mais famosos, por exemplo, os exemplos que eu trouxe, mas são os que eu tenho uma noção ali de como eles construíram a carreira. Então, o primeiro que eu trouxe foi o Henk. Inclusive, sou muito fã, gostaria de deixar claro aqui se você está assistindo. Ele ficou muito famoso usando uma rede em ascensão, que é o 2015. Perceba que rede em ascensão é uma das estratégias que eu trouxe lá no começo para ficar famoso.
E ele usava o Snapchat quando poucos médicos utilizavam o Snapchat para falar sobre coisas de medicina, conselhos da vida e tal. E ele usou o Snapchat na época que todo mundo dizia que era rede de criança, que nem o TikTok. Então, o Snapchat é rede de gente juvenil, gente de crianças, não sei o que lá. Tipo, ele já tinha esposa, filho, fazia academia lá e mostrava a vida dele, mostrava as habilidades dele, mostrava milhares de coisas da vida pessoal dele, mas em brechas disso, ele falava sobre nutrição, sobre alimentação, e isso foi construindo a imagem para ele, que com o tempo ele podia entrar em qualquer rede, que as pessoas que já conheciam ele de lá iam seguir ele. Então, assim, provavelmente ele tem redes que são muito mais fortes para ele que o Instagram, mas a imagem e o dinheiro que ele precisava, por exemplo, a imagem sólida que ele construiu, possibilitou ele, por exemplo, a ter mais clientes, a mais visibilidade no mercado e a ter essa percepção de que, tipo, eu nem sei se ele é um ótimo endócrino, mas eu tenho certeza que ele é um ótimo endócrino, sacou? Tipo, é essa relação que é o objetivo que seja construído. Então, ele teve algumas conexões aí com pessoas famosas, mas foram conexões fracas. Não é que ele foi diretamente citado, mas a empresa que ele trabalhava na época foi citada e ele era muito amigo da chefe, e aí isso rendeu também para ele um crescimento. Mas é isso, se você não é visto, você não é lembrado, né? A Caitlyn Dermato entra para aquela coisa, tipo, nem te conheço, mas te considero demais. E entra também para aquele ponto que eu trouxe lá no começo, de tipo, escolha uma bandeira e milite por ela. Vire o principal nome. E foi isso que ela fez. Ela ficou muito famosa entre youtubers, e tipo, isso 2000, sei lá, 2010. Eu não consegui procurar, na verdade, as primeiras presenças, as primeiras citações dela. E eu não sei se vocês sabem, mas dermatologia negra é um nicho muito fechadinho, assim, porque antes não se tinha muito conhecimento das especificidades da pele negra. E aí tinham várias blogueiras que começaram a falar de cabelo afro, quando não tinha muito conteúdo sobre isso, e sobre pele. E aí muitos conteúdos de blog também surgiram com essa intenção. A Caitlyn, de alguma forma, assinava quase todos na época. Você procurava sobre o assunto, ela tinha assinado esse post. E aí ela sempre aparecia como ou assinando, ou como consultora, ou como sendo maravilhosa, e já ia construindo na minha cabeça, meu Deus, essa mulher é incrível, ela sabe muito. E aí as blogueiras começaram a recomendar ela e faziam procedimento estético com ela e filmava. Eu só sei que essa moça maravilhosa tem 2 consultórios, um em Rio de Janeiro, um em São Paulo, e ela virou a principal dermato de pele negra do Brasil, e ela atende globais, entendeu? Então todo mundo sabe que a Thaís Araújo Venelo, todo mundo sabe que pensou numa atriz global negra, vai lá na Caitlyn, porque ela é referência sobre isso. E ela construiu isso ao longo dos anos, não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. A Erika Mantelli, eu não tenho tanto conhecimento do surgimento dela, mas ela é muito educadora na rede. Então, a principal rede dela é o Instagram. Eu acredito que ela, pelo número que ela tem hoje, eu acredito que essa tenha sido o ponto de surgimento dela, mas não quer dizer que ela tem um nome mais fraco do que as outras, eu não acho isso de forma alguma. O conteúdo dela é muito humanizado, sabe? E quando eu falo de humanizado, eu falo assim, ela não, claramente, não produz as peças gráficas com um profissional, ela não tem essa preocupação tão grande assim, de identidade, de feed, de coisas assim, mas você percebe que todos os posts são feitos muito do coração e muito com base naquilo que ela conhece. Então, você lê o post, você vê a informação, porque é óbvio que ela tem a informação, porque, meu Deus, ela é obstetra, mas você também vê uma mulher que teve filhos, você vê uma mulher que tem família e que tem experiência e que sempre atrela o conhecimento científico dela a uma conexão mais humana, sabe? Então, ela não tá lá com o jalequinho dela, colocando banca, porque eu sou obstetra, é óbvio que eu sei. Mas ela fala, eu sou obstetra e, além disso, eu sou uma mulher que teve 2 filhos e que teve um parto que foi difícil e essas coisas, entendeu? Isso é criar ponte de empatia, o que aumenta muito o seu engajamento, porque você vai se relacionar diretamente com aquelas pessoas, assim. Eu tenho certeza que quando ela posta uma foto dela, as pessoas amam tanto ela, que provavelmente deve ser os posts com mais
engajamento, com mais like, com mais você é linda, maravilhosa, esse tipo de coisa. Daquele mesmo sentimento, nem te conheço, mas te considero pacas. E é isso que vocês querem criar, gente, é isso que vocês querem fomentar. Tá lá no dia a dia da pessoa, e ela vai conhecer várias coisas de você, e aí vocês vão criar uma relação, e é isso ao longo do tempo, sabe? Tipo, nenhum namorinho é do dia pra noite, sabe? Você encontra aquela pessoa lá, e você vê aquela pessoa lá, tal, e aí aquele flerte. Rede social é isso, é flerte, construção, desenvolvimento de relacionamento de longo prazo, até que você nunca tenha visto aquela pessoa, mas aquela pessoa conhece tanto de você, sabe tanto de você, que tem uma consideração genuína. Dessa galera que eu trouxe, vem os aprendizados, que são redes sociais, vêm e vão, então não se peguem a uma só. Trabalhos sólidos são construídos ao longo do tempo. É preciso ficar atento sempre às novas tendências. É necessário entender onde seu público está para poder direcionar o seu trabalho. E rede profissional separada da pessoal. Gente, para que isso? Desapega disso, tá? Você é uma pessoa só, que é médico e que é um ser humano. Então você não precisa ter duas redes sociais, até a não ser que na sua rede pessoal você queira postar alguma coisa muito decente, que eu acho que não é o caso de ninguém aqui. Então, não tem problema misturar, inclusive, é isso que vai te fazer um médico mais humano, mais emocional, mais empático, vai ser a pessoa que vai fazer as pessoas querem ser atendidas por você, entendeu? 2, entregue conteúdo relevante sempre que possível. Sua foto é legal, mas falar uma coisa importante é muito melhor. Estabeleça uma frequência fixa, tipo, 3 vezes por semana é 3 vezes por semana. Todos os dias são todos os dias. 9 horas da noite é 9 horas da noite. Estabeleça. Interaja com a comunidade. Quando eu falo comunidade, são outros médicos que fazem a mesma coisa que você, são outros médicos que fazem coisas diferentes. Bota o seu perfil para ser visto, e não é colar aquelas frasinhas assim de visite, postei uma coisa nova, não é isso. É interagir de verdade. Vai lá e faz comentário de valor para as pessoas ficarem curiosas sobre você. Seja genuína, eu já falei no começo, mas eu vou repetir porque é sempre bom lembrar, tá? Don'ts. Não desobedeça as regras do Conselho Federal de Medicina, porque senão vai acontecer uma coisa muito ruim com você. Não faz isso. Lá tem regras de publicidade, tem o que você pode fazer, o que você não pode fazer para divulgar os seus serviços, e aí depende muito de qual o seu segmento, mas no geral, tem como fazer coisas legais sem desrespeitar. Então, pelo amor de Deus, só presta atenção. Não compra seguidores, isso é mentira. Não é legal comprar seguidores. É um monte de indiano que não vai conseguir nem ler suas legendas. Ignorar as pessoas que falam com você é péssimo. Não faz isso. Não faz. Pelo menos dá uma curtidinha, um coraçãozinho. Interage. E nunca aparecer no perfil é don't total, assim. Tipo, as pessoas querem saber quem é você. Ficar botando só card com arte genérica não vai funcionar, beleza? Ah, mas como saber se meu engajamento é bom? Existe no Facebook o EdRank, que é um cálculo ali que vê a afinidade, o peso da interação, o tempo que a pessoa leva para interagir com suas postagens, o tempo da postagem em si. Por isso que eu falo assim, regularidade. Se posta a cada 2 dias, tem que postar sempre a cada 2 dias, tá? E o peso da interação é assim, comentário vale mais, like não vale nada, e share é muito bom, salvamento é muito bom. Então, preste atenção nessas coisas. E existem sites gratuitos que te ajudam a analisar diversos canais. Eu trouxe o Social Blade, porque ele é um clássico, e ele serve para todos ao mesmo tempo, mas tem alguns sites gratuitos também, de consulta online, que servem para redes específicas. Então, anota isso, Social Blade. Você tem que subir primeiro o seu arroba, ou o seu link, ou seu qualquer coisa, para ele conseguir estabelecer no banco de dados e conseguir acompanhar suas ações, tá? Ele tem aí uma lembrança de 1 mês só de ações que acontecem no seu perfil. E eu trouxe o Instagram, porque é isso que vocês querem saber mesmo. No fim das contas, todo mundo só lembra do Instagram, mas lembrem que o Orkut era incrível e hoje ele não é mais nada. Mas aí eu trouxe meio que ali um benchmark, um comparativo entre os segmentos, do que é normal para ter no Instagram. Mas isso daqui varia muito em questão da quantidade de seguidores e os horários que você costuma postar, tal. Então, para medicina, a gente não tem nada específico, mas a gente tem de saúde, que é bem nicho, tem que dizer, é 0,68. Isso quer dizer o quê? Que está tendo espaço aí para você fazer um conteúdo incrível e de valor que surpreenda todo mundo do jeito que você fala. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pelo tempo. Espero que eu tenha contribuído e aumentado aí a percepção de vocês sobre o que é rede social.
Jéssica, muito obrigada pela palestra maravilhosa, chovendo elogios e perguntas. Eu vou falar as perguntas no fim, porque agora vou chamar mais um muso, que é o Fábio Medina, que vai falar sobre marketing digital. Então, Fábio Medina, a palavra é sua. E, pessoal, podem ir mandando as perguntas, que como é uma mesa, né, redonda, depois a gente vai conversar com os dois juntos para responder essas perguntas, tá bom? Então, pode começar, seja bem-vindo. Fábio, não estou te ouvindo. Tá ouvindo? Pronto, estou te ouvindo, tudo certo. Perfeito. Obrigado, Maitê. Obrigado, parabéns, Jéssica, pela ótima palestra. Pessoal, obrigado pela organização da Sanar e espero poder contribuir com vocês hoje um pouquinho sobre marketing digital e um pouquinho sobre marketing de conteúdo. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Legal. Hoje, pessoal, espero que seja muito proveitoso o conteúdo que eu quero trazer para vocês. E o que a gente vai abordar aqui é sobre o fator de impacto do Google. É isso mesmo, pessoal. Qual a relevância do Google para vocês na vida profissional? Então, eu quero falar um pouco sobre marketing digital, que é uma ação que a gente pode criar para se tornar mais conhecido, trazer atratividade para um público específico, mas dentro do marketing digital existem algumas estratégias, e dentre algumas estratégias, o marketing de conteúdo é uma delas e muito relevante. E para entender sobre marketing de conteúdo, a gente precisa ter claro o que são os buscadores, pessoal. Exatamente isso. Uma vez que a gente tem a necessidade de resolver uma solução, a gente vai em busca dessa solução. E onde está a maior incidência de procura por uma solução é justamente no Google, que é o maior buscador. Vamos entender um pouquinho mais como representa essa importância, esse impacto do Google. Pessoal, olha só esses números do Google e o quanto isso pode ser relevante para você na sua carreira se utilizar desse mecanismo. Em números, hoje, o Google, que é o maior buscador, mas lembrando que existem outros, como o Bing, que é o concorrente direto dele, as mídias sociais também são consideradas buscadores, porque onde existe um filtro e é possível eu realizar uma busca para encontrar uma solução, é considerado um buscador. Só que o Google, ele representa 90% do mercado mundial. São mais de 5 bilhões de buscas diárias. Enquanto eu estou falando com vocês aqui e pisquei os olhos, um segundo, já foram 60 mil buscas. É muito grande o volume de pesquisa realizado no Google. E olha que inacreditável isso. 15% das buscas que ainda acontecem no Google são inéditas. É um campo muito aberto ainda e muito conteúdo para ser publicado. Agora, mais relevante mesmo, pessoal, e aí eu quero que vocês comecem a prestar atenção nesses números, e o quão impactante isso pode ser para a carreira de vocês, olha só essa informação. 71,3% dos cliques, cada vez que uma pessoa faz uma procura no Google, eles acontecem em links orgânicos. O que significa isso? Fazendo uma analogia aqui, vamos imaginar como uma propriedade, uma casa. A gente pode morar numa casa própria ou pode morar de aluguel. Então, estar na primeira página do Google pode representar essas duas variáveis. Então, olha que interessante esse gráfico. Aqui foi comparado durante um período de tempo e comparado também o custo de investimento, tanto para mídia paga quanto para marketing de conteúdo, que é a produção de conteúdo relevante, o impacto do resultado sobre, principalmente, o retorno fiel daquilo que você publica no Google. Então, olha que interessante. Para esse mesmo período, a diferença principal entre produzir conteúdo de relevância e estar na primeira página do Google, ele demora um pouco mais para você conseguir atingir essa autoridade que o Google vai relevar você e ranquear melhor você. Já o conteúdo pago, ele principalmente ranqueia você inicial. Só que ao longo do tempo, ele é dose e resposta. Quanto você coloca de dinheiro para estar posicionado nas primeiras páginas, ele não modifica muito. Agora, isso refere-se ao quê? Como se você estivesse morando de aluguel. Por isso, os benefícios de ter uma propriedade própria. Quando a gente começa a produzir conteúdo, e quando a gente fala de marketing de conteúdo, pensar em blog é como se fosse a nossa residência, é a casa do marketing de conteúdo.
Mas como assim, Fábio? Blog? Na época de mídias sociais, de redes sociais, você vem falar de blog? Pois é, pessoal. O blog é tão atual quanto qualquer outra mídia social, porque é ali que o Google encontra a solução para quem está fazendo o buscador. Produzir conteúdo num blog pode te gerar relevância muito grande para ser encontrado nessas primeiras páginas do Google. Não só um site institucional, mas também um site que é um blog que você produz conteúdo relevante para ser cada vez ranqueado melhor. E isso, na verdade, é um patrimônio, pessoal. Exatamente como se você estivesse construindo a sua casa própria. Porque ao longo do tempo, perceba essa montanha, como ela vai crescendo e até exponencialmente ultrapassando os links pagos. Porque pensa que é como se fosse um investimento. É lucro sobre lucro, é clique sobre clique o tempo todo. Se você produz um conteúdo relevante, você vai ser encontrado por um determinado nicho de pessoas e cada vez mais que você é encontrado, o Google aumenta a sua autoridade. Legal, mas vamos entender um pouquinho melhor como fazer isso, então, na prática? Como criar esse conteúdo de relevância? Pessoal, para que a gente saiba produzir conteúdo de relevância, é necessário a gente entender alguns conceitos básicos do marketing digital. Dois deles, que são principais, é o que eu vejo, você tem que ter isso em mente para que você diminua essa curva de aprendizagem do marketing digital, que ela é muito ampla. E esses dois conceitos que eu vou apresentar para vocês agora tem que fazer parte desse início de estudo para você, nessa jornada de aprendizagem que você vai implementar para otimizar a sua carreira. A primeira delas, pessoal, é a jornada do cliente. É necessário você entender do que se trata a jornada do cliente. Todo mundo, eu, você e todos que estão assistindo aí, quando a gente pensa em adquirir um serviço ou um produto, a gente passa por algumas etapas. Etapa essa que vai de uma ponta a outra, como? Primeiro momento, aprendizagem descoberta. Nós, quando estamos buscando um serviço, a gente está aprendendo sobre aquele serviço, buscando entender se aquilo realmente é necessário para a gente. E depois vem a segunda fase, que é o reconhecimento do problema. E depois, eu entendendo que aquilo faz sentido para mim, eu tenho a fase da consideração de comprar ou não um determinado produto ou um serviço, até que eu chego no momento da decisão. É isso mesmo que eu quero, é nesse sentido que eu vou realmente seguir a linha de solucionar o meu problema. Até que chega o momento da gente entregar o serviço, nós como fornecedores, nós como clientes, para que encante aquele cliente e ele volte a ser engajado conosco e até indicando a gente para novos clientes. Vamos tentar entender um pouco melhor como funciona isso? Ó, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um paciente de fibromialgia. Olha a jornada dele até chegar no seu consultório, a jornada de ponta a ponta. É comum aquele paciente, quando ele está no início de sintomas, ele sentir dor, cansaço, uma indisposição grande, falta de motivação. O que ele faz? Muitas vezes eles vão no Dr. Google, eles vão lá e jogam os sintomas que eles estão sentindo, porque até então eles desconhecem o que pode estar acontecendo com eles. Aí eles caem em links de blog, em fóruns, que eles começam a perceber que outras pessoas também têm aqueles mesmos sintomas que eles. Aí ele começa a interagir com esses conteúdos, descobre qual que é realmente a causa desses problemas, a causa dessas dores. Então aquilo já começa a ficar reconhecido para ele o problema que ele tem. Qual que é o próximo passo? Buscar uma solução para isso. Aí ele começa a considerar a busca de um especialista ou alguma solução que minimize essa situação de dores e desconforto. É nesse momento que eles também buscam o Google para buscar endereço, localização de alguém que pode ser um especialista para ajudar eles. Nesse momento, se você não está na internet, se não está no Google principalmente, você não vai ser encontrado. E aí que é o momento da decisão da compra, é a hora que ele vai aparecer no seu consultório para passar por um tratamento. E você, como médico especialista, vai orientá-lo a respeito do melhor tratamento para solucionar essa necessidade dele. E o próximo passo, que é seguir o tratamento, é o que a gente fala de encantamento. Oferecer o melhor tratamento para a pessoa com necessidades específicas para que ele tenha a solução daquele tratamento e depois indique você para outras pessoas que podem ter os mesmos sintomas. Olha que interessante, esse é um ponto crucial quando a gente pensa em produção de conteúdo, porque
Cada pessoa está numa fase específica da jornada do cliente e cada conteúdo tem que fazer sentido. É aí que entra o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que é o funil de vendas pensando na produção de conteúdo. Fábio, qual conteúdo é mais impactante para aquela pessoa que ainda não tem necessariamente a certeza do que ela está passando, que são os primeiros passos, por exemplo, do paciente com fibromialgia na fase de aprendizagem descoberta. É o que a gente considera como o topo do funil. São conteúdos mais amplos, são conteúdos para chamar a atenção, atrair esse cliente através daquilo que ele não entende exatamente do que se trata. E uma vez que ele reconhece esse problema, ele começa a identificar, é o fato que ele começa a buscar conteúdos mais específicos. Quem nunca aqui nessa sala já entrou na internet e caiu numa página de cadastro onde você deixa os seus contatos para obter um e-book com informações valiosíssimas? Nessa hora é onde nós que produzimos conteúdos já começamos a identificar que aquela pessoa já está se aproximando do momento de compra. Então, como ela começa a buscar conteúdos mais específicos, você obtém o contato dela para ficar próximo dela. E aí você começa a soltar informações do qual auxilia o dia a dia dela com essa necessidade. Até que chega o momento de você produzir conteúdos que a gente chama de fundo de funil. São conteúdos que mostram o dia a dia de como é a prestação do seu serviço ou como que é a utilização de um produto que você quer oferecer para ela. É muito legal que, em muitos momentos nesse caso, a relação entre blog, um site institucional e mídias sociais faz muito sentido. Que é quando você entra no site da pessoa e vai logo nas mídias sociais para ver se existe lá depoimentos, como que funciona o dia a dia, a situação, por exemplo, de uma academia, como que é o exercício naquela academia, antes e depois de um determinado tipo de tratamento, é muito atrativo para esse público, que eles estão na fase de decisão. Será que eu compro com esse, com X ou com Y? Em quem eu vou determinar minha confiança para entregar as minhas necessidades para que ele possa me ajudar? É a fase da decisão. E depois vem o encantamento, que é a entrega desse serviço. Pessoal, isso é tão importante entender essas duas fases. Por quê? Porque o Google, que é hoje o maior buscador que oferece ajuda para todo mundo, ele está cada dia priorizando conteúdos de qualidade. Ele vem, ao longo do tempo, com as suas atualizações contínuas, priorizando quem produz melhores conhecimento, melhores informações. Porque o maior cliente do Google somos nós, eu, você e todo mundo que busca uma informação ali. E se eu tenho credibilidade de que, se o Google oferece credibilidade que aquele assunto que está ali não é uma fake news, não é uma informação falsa, eu volto sempre lá. E esse é o mercado deles. Então, ao longo do tempo, eles fizeram diversas atualizações, tirando sites que não eram interessantes, falsos do ar, eles vão filtrando cada vez mais as informações que são mais corretas. E olha que fantástico isso, pessoal, principalmente para vocês da área médica. A última atualização relevante que o Google fez foi justamente o Your Money, Your Life. Ele está priorizando profissionais das áreas de saúde e saúde financeira, que mexe com a qualidade de vida e bem-estar das pessoas, para melhor ranqueá-los nas primeiras páginas do Google. Ou seja, se você, médico, começa a produzir conteúdo num blog para ficar indexado no Google, ou lá na biblioteca do Google, e uma outra pessoa que não é profissional, e o Google enxergou que você é um profissional e tem uma autoridade maior, o seu conteúdo vai ficar melhor ranqueado do que eles. Essa é uma forma de começar a gerar credibilidade maior para as informações que estão no Google. Então, esse IAT, que é justamente a forma com qual ele determina o algoritmo dele para considerar expertise, autoridade e confiança. E isso, como a própria Jéssica disse, é uma construção. Lembra, é você construir a sua propriedade nas primeiras páginas do Google, que traz um retorno muito relevante para vocês. Legal, Fábio, mas como então entender o algoritmo do Google? Como melhor ranquear e produzir conteúdo que o Google enxergue como relevante? Aí que entra uma técnica que eu também sugiro para vocês mergulharem de cabeça para entender, que é o SEO. Traduzindo para o português, é a otimização dos mecanismos de buscas. Como o Google detém 90%, é praticamente
a otimização de aparecer nas primeiras páginas do Google. Então, o SEO são técnicas que você usa para ficar melhor ranqueado pela leitura do algoritmo do Google para você aparecer nas primeiras páginas. E eu fiz aqui, pessoal, um paralelo entre produção de conteúdo científico e produção de conteúdo otimizado para a primeira página do Google. Então, de um lado, as publicações científicas buscam lá o alto fator de impacto. Quem é o cliente? Quem é o alvo, o público-alvo de uma produção científica? Seja o cientista que está buscando uma referência para embasar o conteúdo que ele também está publicando, que ele também está produzindo, ou você, médico, que está buscando uma melhor metodologia, um conhecimento para oferecer para o seu paciente lá no consultório. Você é o cliente de um buscador científico. Já nós, quando estamos buscando uma outra informação, ou o paciente, ele busca na primeira página do Google, que é uma publicação não científica, mas tem que ser tão fiel quanto uma publicação científica. E aqui, então, eu fiz um paralelo que é um liga-pontos, para que vocês entendam a relação entre publicação científica e primeira página do Google, e vocês vão ver como tem tanta semelhança e faz muito sentido isso quando eu penso no SEO. Olha que legal. Quando eu busco uma informação científica nos buscadores, normalmente os médicos buscam no PubMed. Só vou conseguir encontrar essa informação se ela estiver indexada, ou seja, se ela estiver cadastrada na biblioteca do PubMed. Senão eu vou jogar uma palavra-chave e não vou chegar encontrar esse tema. No Google é a mesma coisa. Se eu jogo uma palavra-chave, os resultados que aparecem para vocês somente são aqueles que estão indexados. Se não tiver indexado no Google, você não vai encontrar. E aí é necessário você ter um site, uma página de qualidade para o Google enxergar como valor, porque ele está pensando primeiramente na experiência do usuário. Esse é o maior ponto do Google, é a maior forma com que ele considera um site de qualidade. Qual outro ponto que tem muita referência? Qualidade do conteúdo. O desenho experimental, que é importante no estudo de qualidade, seja lá, tem grupo controle, foi randomizado, aleatorizado, tudo isso favorece para você ter um paper de qualidade. No Google não é diferente. Quando você vai produzir um conteúdo, você tem que pensar de que maneira, que tipo de conteúdo que está relacionado com a intenção de busca desse cliente, como que você trabalha os clusters desse conteúdo, que quanto mais completo for essa informação, mais dúvidas você tira do cliente, melhor ranqueado você vai ficar nos buscadores do Google. Então, ele considera e consegue fazer essa leitura através do algoritmo dele. Outro ponto muito interessante, volume e qualidade das citações. O autor, lá aumenta o índice H dele, o fator de impacto dele, quanto mais citações e mais relevante for o conteúdo dele. O Google também considera isso. Ele vê que quanto mais volume e qualidade da indicação do seu conteúdo por outros portais e por outros sites, através de backlinks, que são aquelas palavras que estão com link e quando você clica vai para uma outra página. Quanto mais referenciado você é, maior é a sua autoridade. E aí ele também releva você quando comparado aos outros. Ou seja, produção de conteúdo de qualidade vale sim a pena. Mas lembrando, qualidade do conteúdo é sempre direcionado à intenção de quem vai receber esse conteúdo, para quem você vai atender. Se eu publicar um artigo científico com uma forma difícil de um público geral entender, a pessoa não vai conseguir ter um engajamento bom para esse conteúdo. Por isso, também é importante pensar de que maneira esse conteúdo vai ser desenvolvido. Outro ponto, acesso ao paper na íntegra e mobile first. É muito comum, aposto que muitos de vocês já aconteceu isso também, buscar um paper que você fala, nossa, está aqui a solução porque eu estava procurando, a resposta porque eu estava procurando. Você vai baixar o paper, pum, você está fora de uma universidade, está sem acesso ao paper. O que você faz? Você vai buscar um outro. No mobile first a maior parte das pessoas hoje acessam a internet pelo celular. E o Google enxerga que se você não priorizar a experiência do usuário positiva pelo celular do seu site, do seu blog, ele não vai ranquear você bem. Então, dê de forma amigável a experiência do qual a pessoa que vai consumir esse conteúdo, através do seu celular, também ele vai considerar como um ranking melhor. Outro ponto, palavras-chave, título e estrutura do texto. Quando a gente está pensando numa publicação, as palavras-chave importam lá nos buscadores. O título importa para saber se eu vou clicar no primeiro, no segundo, no terceiro.
e a estrutura do texto também para que o entendimento sobre aquele resultado fique mais fácil, tanto para o médico como para o cientista, para que ele possa replicar aquilo. No Google também acontece isso. Você busca qualquer coisa através dos buscadores por palavras-chave daquilo que você acredita que vai encontrar uma solução. O título vai ser totalmente referenciado para você clicar no primeiro, no segundo, no terceiro. E a escaneabilidade. Acabando essa palestra, faça um teste. Joga uma palavra-chave no Google e você vai perceber que os primeiros links que estão na primeira página, daqueles orgânicos que não são os pagos, eles são textos normalmente com parágrafos curtos, muitos bullet points, imagens, tudo para tornar o texto, a leitura mais confortável para o usuário. Consequentemente, ele termina de ler esse conteúdo e se aprofunda naquela relação de conteúdo e necessidade. E por último, o alcance de uma publicação. Uma coisa é eu publicar um paper fantástico na língua portuguesa, onde poucas pessoas vão ter acesso, porque poucas pessoas falam a língua portuguesa. Outra coisa é você publicar em inglês, onde todo mundo vai ter um acesso a esse conteúdo. E o Google também tem essa priorização por alcance. Quando você vai fazer uma busca de um serviço local, ele prioriza ali na primeira página serviços mais próximos de você. E o que eu quis mostrar aqui, então, pessoal, é que existe uma relação e que o Google está muito preocupado em produzir conteúdo de qualidade e estar na primeira página. E o que eu mais chamo de relevante aqui, pessoal, é que existe muita oportunidade ainda, porque se vocês repararem, muitos dos conteúdos médicos, quando a gente joga no Google, quem são os primeiros ranqueados? Normalmente são portais. São portais que publicam muito conteúdo genérico ou as mídias pagas, que são os consultórios, os médicos patrocinando ali. Mas ninguém, ou pouquíssimos médicos na área, profissionais na área da saúde, estão pensando nessa construção da sua própria propriedade, que é uma construção e consolidação de um bom conteúdo para um nicho de pessoas específicas que têm um determinado problema para se tornar referência. E isso significa liberdade. Porque uma vez que eu tenho organicamente as pessoas me encontrando, quanto maior o número de procura, maior é o número de oportunidades, maior são o número de pessoas batendo no meu consultório, querendo agendar consulta. E aí eu começo a ter a previsibilidade. Eu sei quanto eu tenho agora em agosto de pacientes chegando no meu consultório, eu vou conseguir saber quanto eu tenho em setembro e outubro, e isso traz uma liberdade para a sua carreira. Pô, Fábio, legal, bacana, quero começar já a fazer ontem, por onde fazer isso? Por onde que eu começo? 4 ferramentas eu trago para vocês aqui hoje, para vocês começarem a já darem os primeiros passos na produção de conteúdo, pensando no posicionamento do Google. Primeiro, pense em se estruturar, pense na organização. Você precisa se organizar. Principalmente você que está nessa fase de estudar bastante para passar lá numa boa residência, já desse conteúdo de estudo, artigos que você possa compartilhar esse conhecimento com um público-alvo que lá na frente pode ser o seu cliente. Pois não? Desculpa te interromper, só para avisar que o tempo da tua palestra já chegou nos 20 minutos. Legal. Para a gente não perder o tempo da discussão também, tá bom? Ótimo. Então, só finalizando. A última etapa é buscar freelancers, botar um Google no ar, um site no ar, que é um WordPress, a melhor ferramenta que eu indico. E, por último, analisar conteúdos, métricas para saber se está no caminho correto. E é isso. Finalizamos. Obrigado, Maitê. Obrigada a você, obrigada, Jéssica. Acabei empolgando. Meu Deus, que foi essa mesa, gente? Só comentários. Bom, para a gente não perder tempo, a gente tem ainda 15 minutos. Nós tivemos aí algumas perguntas. Vamos voltar a Jéssica aqui. Eu vou fazer as perguntas para vocês. São perguntas para ambos, né? Que vão poder contemplar. A primeira pergunta foi: na era do cancelamento, como saber qual é o limite entre o pessoal e o profissional? O bom senso. Eu sei que bom senso é muito amplo, mas assim, quando você escolhe um posicionamento, sempre vai ter alguma coisa que você vai ter que renunciar e outras coisas que você vai ter que abraçar por você acreditar que é mais importante, certo? Então, assim, quando a gente olha muito o espectro do cancelamento, geralmente ele é porque ou você passou dos limites ou porque você
furou aí o que é considerado bom senso para a maioria da sociedade, certo? Então, o que eu espero é sempre cuidado e olhar cada caso a um caso. Não tem como criar uma grande regra sobre o cancelamento, mas deixar de dividir a sua vida pessoal é fazer você um profissional mais fraco. Pelo menos essa é a minha opinião. Polêmica mas não me cancelem. A próxima pergunta. Algum comentário em relação a isso, Fábio? Olha, para mim o pensamento do longo prazo é ser fiel àquilo que você realmente acredita como conteúdo de qualidade. Eu acredito muito assim, aquilo que eu gostaria que alguém tivesse publicando para mim, ou uma ajuda que eu gostaria de oferecer para alguém que eu conheço muito, é a credibilidade que você coloca numa mídia social, e isso com certeza vai ser um ponto de relevância e não vai haver o cancelamento. Perfeito. Para quem ainda é estudante, vale a pena investir em produção de conteúdo? Não. Deixa eu complementar essa. Para ontem, é o melhor momento, porque, como eu coloquei no discurso, você está construindo a sua autoridade, a sua propriedade. Quanto antes você começar a produzir conteúdo, os resultados vão começar a surgir, e quando você tiver com uma relevância grande, você já está colhendo os frutos. Eu bato muito nessa tecla. Eu vi até uma outra pergunta que o pessoal colocou, mas eu tenho que ter mídias sociais? É uma opção, mas produzir conteúdo para as pessoas encontrarem você, isso é muito relevante. Buscadores fazem isso. Tem muitas pessoas que não têm amizade com as mídias sociais, não, tem um pouco de dificuldade, mas buscadores, Google, principalmente construir um blog, e o estudo que você está fazendo hoje, a matéria que você está estudando hoje, produz um conteúdo sobre isso e divulga esse conteúdo. Você vai começar a ser encontrado pela sua expertise. Esse crescimento é exponencial. Você pode estar lá na praia se divertindo e tem gente clicando no Google e encontrando seus artigos. Isso é extremamente relevante. É a construção de uma carreira sólida. Exato, né? Compartilha seus resumos, faz uma síntese, alguma forma de você se ajudar também, né? Pensando que além de você ajudar esse seu futuro, produzindo conteúdo e sendo encontrada no futuro, né? Você pode se ajudar também, sumarizando aí as informações que você vai aprendendo, né? Eu também acho, né? Para ontem. Exatamente. E uma outra pergunta que complementa essa, né, que vocês já falaram, é como o estudante pode começar, né? Então, o Fábio já falou, se você se adequa às redes sociais, vai para a rede social. Se você tem mais facilidade com o blog, vai para o blog, mas faça algo. Seja encontrado, né? Eu acho que para estudante de medicina, tem alguns detalhes que são bastante importantes. Quando você, dependendo do ano que você esteja, você ainda não sabe qual especialidade você quer. Então, o seu objetivo nessa produção de conteúdo vai ser bem difuso. A priori, você vai querer ser só encontrado. A priori, você vai querer só ser um médico que tem algum posicionamento digital. Existem vários Instagrams de conteúdo de medicina que é para estudantes, de pessoas que começaram como estudantes, mas que mais tarde, quando desenvolverem aí a sua especialização, tiverem certeza do que querem para o futuro, vão ter que arcar com essa migração. É importante para você entender como para você criar a sua visibilidade, mas mais tarde você ainda vai ter que enfrentar novos desafios também. É deixar bem claro, tipo, o caminho que você começa como estudante, ele vai dar algumas pivotadas mais para frente, para você conseguir se estabelecer como o profissional que você quer, tendo a visibilidade que você quer e conseguindo clientes, como provavelmente todo mundo aqui está pensando no futuro. Arrasaram, perfeito. Uma pergunta interessantíssima, que foi replicada ainda várias vezes no chat, foi o profissional médico que escolher não ter rede social, ele está prejudicado? Eu sou muito suspeito para falar isso, porque eu sou muito fã dos buscadores. Porque existe uma grande diferença também, que é interessante enxergar isso. A fase de demanda onde a gente atende essa demanda e quando a gente gera demanda. Normalmente, quando as pessoas estão em dúvidas ou numa fase específica da compra do serviço, ela vai atrás, ela toma a ação de ir atrás. E aí, se você não está ali, onde é o Google, que representa 90% das buscas, você pode estar comprometendo.
Outro ponto é quando você gera demanda, você interfere na rotina das pessoas, sejam com links patrocinados ou mandar uma informação de venda quando a pessoa entra nas redes sociais. Então, assim, grande parte das pessoas, quando estão com necessidade, elas vão atrás do conteúdo. Não ter uma mídia social, não estar totalmente, pode sim prejudicar, porque na fase de decisão é quando eles querem entender se aquilo que eles estão adquirindo faz sentido ou não. Ele quer entender como que é a prática daquilo, como que é um atendimento no consultório. Será que outras pessoas que já passaram por aquele atendimento tiveram sucesso ou não? Mas não é exclusivo ter as mídias sociais. Eu sou muito prático nesse ponto de olhar que eu quero estar no momento que a pessoa precisa da necessidade. E quando ela vem atrás, e ali eu tenho um blog que, para mim, a referência de ter um blog é um impacto muito grande, pensando principalmente, pessoal, quando você pensa em planejamento de carreira, ter previsibilidade. E aí, depois que você trabalha com números e resultado, você consegue entender que a cada X número de visitas no seu site, representa X ligações no seu consultório, para X vendas de consulta, por exemplo. Então, você começa a entender que para cada X número de visitas no site, eu tenho X consultas. Então, se eu multiplicar isso com números maiores de visitas no meu site, eu consigo saber quantas consultas eu vou ter no próximo mês. Mas é comum as pessoas buscarem informação, irem atrás quando estão com uma necessidade. E aí você pega, inclusive, essa pessoa num ponto mais apropriado, onde ela não compra por impulso, ela compra pela necessidade. E a forma de você depois oferecer um tratamento e essa pessoa estar mais engajada de seguir esse tratamento, ela pode ser mais correta e mais fiel, porque ela já veio preparada e consciente daquilo que ela precisa. Então, é interessante ter mídia social? Sim, mas eu diria, não deixe de estar presente no Google, nos buscadores. Essa é a visão que eu tenho. Tá, eu tenho um ponto também para trazer, tipo, não vai te prejudicar como profissional, mas vai deixar de te entregar coisas. Então, se a sua intenção é simplesmente ser um médico com pacientes, eu acho que atende muito, mas as redes sociais, por exemplo, vão te dar uma projeção que talvez dê novos horizontes para sua carreira. Então, você acha que vão convidar um palestrante, por exemplo, Sanacom, cenário adequado. Vão convidar um palestrante que tem grande relevância nas redes sociais ou uma pessoa que, tipo, todo mundo sabe que é um bom médico, tem bons pacientes, mas que ninguém sabe exatamente quem é. Então, é valor agregado ao nome, entendeu? Tipo, se o seu objetivo é ter uma vida pacata, com pacientes ali certos, ok. Se seu objetivo é ser algo mais e descobrir novos caminhos a partir da sua profissão, rede social, para mim, é fundamental. Perfeito, né? O ideal seria complementar, né, com as duas ferramentas que os palestrantes trouxeram para a gente. Outra pergunta, vale a pena o médico fazer algum curso de marketing digital? E se sim, qual vocês recomendam? Legal. Pode começar, Jéssica. A Rock Content tem muitos cursos gratuitos. Eu vi que você trouxe aí o printzinho da Rock Content. Eles têm bastante cursos gratuitos que vai se iniciar perfeitamente nisso. E aí, se acho que é Rock University. Escrevam aqui no chat que eu vou jogar no YouTube para o pessoal entender e saber o nome. Tá. E aí ele tem curso de brand, curso de conteúdo, curso de marketing básico. Você pode fazer esses e tem os pagos também. E aí, caso se você queira se aprofundar, mas para mim, ponto de start são esses mesmo, básicos, que todo mundo precisa saber tá lá. Pessoal, a referência, eu sou fã da Rock Content, não fazendo aqui uma propaganda, mas o blog deles, pessoal, começa pelo blog. Tem muito, muito, muito conteúdo gratuito lá dentro. Aqueles 2 pontos que eu trouxe na palestra, começa entendendo o que é a jornada do cliente e o funil de vendas. Esse é o ponto inicial para você entender o que é marketing. Desses 2 textos que são core, são textos principais deles lá, eles começam a linkar para diversos outros conteúdos que você vai entendendo todo o contexto do marketing digital. E o primeiro passo é gratuito. E, como a Jéssica disse, ele ainda tem cursos que podem aprofundar esse conhecimento de vocês. A curva de aprendizagem do marketing digital não é curta. É muito conteúdo, são muitas estratégias, mas está acessível a todo mundo. Maravilha. Vamos aí para a nossa última pergunta.
vocês acreditam que na produção de conteúdo do Instagram é muito importante se expor, aparecer em fotos, em vídeos e não só colocar conteúdo técnico? Acredito. Fundamental. Se as pessoas só quisessem conteúdo técnico, as pessoas liam livro. Então, assim, rede social é pessoa, é contato, é social, sacou? Tipo, a essência do ser humano tá ali, se comunicar com outras pessoas. Então, ele quer ler seu conteúdo sabendo quem é você, ele quer saber com quem ele tá falando, sabe? Você bota um nome genérico lá, por exemplo, sei lá, Dermato é Vida. Mas quem é a Dermato é Vida, sacou? Tipo, quem é que tá dando voz àquilo ali? Eu acho muito importante. Você pode ter até seus limites, óbvio. Ninguém é obrigado também a se expor para conseguir esses resultados. Mas que é importante dar alma para o seu conteúdo, dar uma cara para o seu conteúdo, dar um nome para o seu conteúdo, para mim, tipo, é fundamental. Mas mescla os dois, porque todo mundo quer conteúdo de qualidade também. É fantástico isso, porque eu vejo muito que as pessoas criam uma empatia, não só com a marca, mas as pessoas que estão por trás da marca. E é muito clássico, né? A gente coloca imagens pessoais, imagens da nossa rotina, dispara os likes, assim. As pessoas querem saber quem é que está por trás daquela marca e se faz sentido. É o storytelling, é contar uma história e a pessoa quer fazer parte daquele contexto todo. É como você diz, não é só o profissional, o serviço, o produto. A gente tem que entender o comportamento das pessoas, assim como elas querem saber fazer parte também da nossa rotina. Acho muito interessante isso. Querem se identificar, né? Por exemplo, com o profissional médico que for encontrar, com o profissional educador físico, nutricionista, né? Serve para tudo. Pessoal, a gente está com o tempo acabando, né? Então, eu queria muito, muito, muito agradecer a presença dessas 300 pessoas que estavam nos assistindo. Muito obrigada a todos. É uma honra muito grande a gente poder fazer parte, né, desse evento tão importante. Fábio e Jéssica, muito, muito obrigada pelas informações. O pessoal está querendo as redes sociais da Jéssica também, do Fábio eu já mandei. Digita aqui, Jéssica, para eu mandar para o pessoal, que eles estão loucos atrás de vocês já. Muito obrigada pela participação, por poderem dispor esses conteúdos tão interessantes que, de fato, são habilidades cruciais do novo médico. Então, só tenho a agradecer. Se vocês depois puderem olhar os elogios, vocês vão, assim, chorar, porque essas duas palestras foram de extrema relevância para o pessoal. Então, vocês estão, assim, muito de parabéns. Muito legal. Muito obrigada. Eu queria também agradecer aqui. É um campo muito aberto ainda. Médicos, aproveitem. É um campo muito aberto. Tem muito de inovação nesse campo. E Maitê, Jéssica, prazer poder compartilhar com vocês aqui a aula. E fico à disposição para todo mundo que tiver dúvida. Entre nas mídias sociais, a gente vai compartilhando conhecimento. E, novamente, muito obrigado pela oportunidade. Então, obrigada, pessoal. Então, o congresso continua. Teremos aqui nessa sala várias outras aulas sobre o novo normal. E também tem mais outras 2 salas ocorrendo simultaneamente. Também temos aí a sala das apresentações de trabalho. Enfim, vocês estão no maior congresso do universo, do Brasil, pelo menos com certeza online. Então, fiquem à vontade, tá bom? Tchau, gente. Palmas digitais para esses 2 palestrantes incríveis. Foi uma honra participar dessa mesa com vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado, Maitê. Obrigado. Parabéns pela habilidade. Tchau. Tchau.